Oi, gente querida. Na mensagem de hoje eu vou dar continuidade à história do nosso herói Moisés. Como disse na primeira parte, nesta mensagem eu quero apresentar para vocês a luta entre o Deus de Israel e o Deus dos egípcios, ou os deuses dos egípcios, através das 10 pragas. Os egípcios criam em milhares de divindades, eram muitas, inúmeras, e para cada uma delas eles tinham um tipo de culto, um tipo de adoração. E Moisés, quando vem e dá a ordem para que Faraó deixe o povo ir, ele está dizendo: se você não obedecer à ordem de Deus, você vai receber as consequências. E em cada praga ele humilhava um deus dos egípcios para mostrar que somente ele era Deus verdadeiramente. A primeira praga que foi derramada no Egito foi o Nilo ser transformado em sangue. Havia um deus chamado Hapi, ou Api, que era o deus egípcio do Nilo. Eles acreditavam que ele era uma divindade importantíssima para a vida. Afinal de contas, no Nilo havia vida para todo o Egito, né? Sem o Nilo não havia de forma alguma vida. E quando Arão, o porta-voz de Moisés, toca o bastão no rio Nilo, imediatamente o rio Nilo se transforma em sangue. E todos os seres vivos que estavam lá, peixes, rãs, morreram. E o cheiro foi horrendo. Isso se espalhou por todo o Egito, em todas as fontes de água. De maneira que o deus Api, que era considerado o deus magnânimo, poderoso, Deus da vida, foi envergonhado porque não pôde preservar a vida dos seus próprios seres que ali habitavam. A segunda praga foi contra a deusa egípcia chamada Requet, e era também chamada a deusa da fertilidade, a deusa da água, a deusa da renovação. Os egípcios acreditavam que era Requet que fazia o ciclo da vida continuar, que faziam as mulheres procriarem, que faziam os animais procriarem. E a deusa Requet, ela era apresentada como uma mulher cuja cabeça era a cabeça de uma rã. Então, quando Deus manda a praga das rãs que saem aos milhões do rio Nilo, Deus estava zombando, dizendo: vocês acreditam na deusa Requet? Ela é magnânima, ela é boa, ela é responsável pela vida. Então, já que vocês gostam tanto dela, que tal viver com milhões de rãs como elas vão se manifestar nas suas casas, nos seus alimentos, em todos os lugares, até mesmo no palácio. Isto aconteceu. Entraram nas casas, nos depósitos de alimento, em todos os lugares. E o Egito ficou absolutamente chocado. Faraó chama os seus magos, e os magos conseguiram repetir o feito de fazer as rãs se multiplicarem, mas não foram capazes de impedir que as rãs que Deus mandou fossem retiradas. Foi só quando Deus decidiu retirar a praga que as rãs foram embora. E a deusa Requet, a deusa da renovação e da fertilidade, foi envergonhada diante do Deus Javé. Sabe, meu querido, nosso Deus é poderoso. Quem ousa se levantar contra ele será humilhado, e todos aqueles que se humilham são exaltados. A terceira praga veio contra o deus Geb, o deus egípcio da terra. E para afrontar o deus egípcio da terra, ao comando de Deus, através de Moisés, Arão bate o cajado no pó da terra. No momento em que ele bate o cajado no pó da terra, os piolhos começam a se multiplicar. Sabe, gente, os egípcios, eles eram carecas, eles cortavam o cabelo e ficavam absolutamente carecas, usavam perucas, porque eles tinham muito nojo dos piolhos. Então imaginem vocês, eles chamavam os hebreus de piolentos. Esse povo piolento, esse povo que tem cabelo comprido. E o que Deus fez com eles? Ele manda milhões, centenas de milhões de piolhos que começam a
fazer com que todas as pessoas, somente os egípcios, tivessem coceiras na cabeça, no corpo, em todo lugar, no palácio. Por mais que eles tentassem higienizar o lugar, nada podia impedir a ação desses piolhos. Até os animais, gente, os cachorros, os gatos, o gado, ninguém suportou o que os piolhos estavam fazendo pela ordem do Deus de Israel, do Deus Javé. Desta vez, queridos, os egípcios foram completamente humilhados e os mágicos não puderam impedir a ação dos piolhos. Então, os deuses mais poderosos do Egito nada são diante do Deus de Israel. A quarta praga foi contra o deus Khepri. Khepri era considerado o deus egípcio da criação. Ele era considerado também o deus que fazia o sol se movimentar. E ele também era considerado o Deus que fazia com que os egípcios, após a morte, tivessem o renascimento. A praga que foi mandada foi a praga das moscas. E por quê? Porque as moscas estavam absolutamente ligadas ao processo de morte. Vocês sabem que moscas põem os seus ovos sobre cadáveres, sobre excrementos. Então eles acreditavam que este ato das moscas virem sobre os mortos seria o ato que lhes daria a condição de ter uma nova vida e um renascimento. E mais uma vez Deus está dizendo: vocês gostam tanto assim do Deus Khepri? Ele é tão bom para vocês? Então aguentem as milhões, as centenas de milhões de moscas que vão invadir o Egito, as casas dos egípcios, até o palácio de Faraó, enquanto na terra de Gósen, o povo de Israel estava absolutamente preservado e protegido. E mais uma vez, o coração de Faraó se endureceu. Só que dessa vez Deus usou uma técnica diferente, porque o Faraó começou a barganhar com Deus, né? E ele então começou a tentar estabelecer algumas normas, ou vamos ditar umas normas aqui para a gente fazer um acordo, né? E ele disse assim: olha, eu vou deixar vocês irem sacrificar no deserto, mas é o seguinte, vocês vão, pode ficar lá 3 dias de jornada, mas é o seguinte, mas não vão muito longe. É como o Satanás ele faz, quando ele começa a perder na vida da gente, ele começa a barganhar. Tá bom, eu vou negociar, eu aceito isso, mas faça diferente. É como se ele estivesse dizendo: olha, tudo bem, pode levar o povo, mas não vai ser do jeito que Deus quer, vai ser do jeito que eu quero. Quem estabelece os termos sou eu, e não Deus. E mais uma vez, Deus não aceita negociação, meu querido. Com Deus só tem um jeito: obedece ou arca com as consequências. Não tem negociação com Deus. A quinta praga foi contra a deusa egípcia do amor e da proteção, chamado Hathor. Mais uma vez Moisés chega a Faraó e diz: deixa meu povo ir, para que me sirva, revelando também que a próxima praga aconteceria por conta desta desobediência. Bom, a praga veio depois do aviso, veio no tempo certo, e o período que Deus deu para que Faraó se arrependesse não foi necessário, porque ele não se arrependeu, e não foi suficiente, porque em todo tempo ele manteve-se totalmente focado na sua rebelião. Lá em Êxodo capítulo 9, versículo 1 a 5, diz assim: disse o Senhor a Moisés: apresenta-te a Faraó e diz-lhe: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, deixe o meu povo ir para que me sirva, porque se recusares deixá-los ir, e ainda por força os detiveres, eis que a mão do Senhor será sobre o teu rebanho que está no campo, sobre os cavalos, sobre os jumentos, sobre os camelos, sobre o gado e sobre as ovelhas, com pestilência gravíssima. E o Senhor fará distinção entre os rebanhos de Israel e o rebanho do Egito, para que nada morra de tudo que pertence aos filhos de Israel. O Senhor designou certo tempo, dizendo: amanhã fará o Senhor isto na terra. A consequência agora, meu querido, não era só um incômodo, uma coceira, ou um nojo que o Egito tinha. Eles iam perder dinheiro, eles iam perder provisão. Então Deus começou a endurecer mais.
E aí ainda ele dá um tempo, ele fala, olha, eu estou te avisando, esta praga será tão grave que vai acometer todos os teus rebanhos, mas do meu povo, para que você saiba que eu protejo os meus, nenhum animal vai ser acometido dessas úlceras e dessas feridas. E assim aconteceu. E mais uma vez, como diz as Escrituras, Faraó endureceu o seu coração e não deixou o povo ir. Então veio a sexta praga. A sexta praga foi contra a deusa Ísis, a deusa egípcia da medicina e da paz. E o que Deus fez? Ele fez com que as cinzas dos fornos se transformassem em úlceras. Então Arão toca nas cinzas, joga para o alto, e estas cinzas são espalhadas pelo vento, e o povo é completamente acometido de úlceras. Todos, inclusive Faraó, inclusive todos os seus servos, os nobres, da mesma maneira que os egípcios, eles tinham nojo de piolhos, eles tinham nojo de qualquer enfermidade, porque eles eram muito higiênicos. E de repente eles estavam acometidos de todo tipo de feridas, purulentas, fétidas, e ficaram muito atemorizados, porque o Deus dos hebreus estava tornando-os imundos. A sétima praga foi contra a deusa egípcia do céu, Nut. E o que veio do céu? Chuva de pedras. E Deus avisa que, para mostrar o seu poder na terra e nos céus, ele diz que todos os oficiais, o povo mais simples, se não voltasse para suas casas, iam morrer. Ele avisou, olha, eu estou mandando a praga, mas não quero matar todo mundo. Então, por favor, vão para dentro das casas, porque vocês vão morrer. Na oitava praga, Deus se levanta contra o deus Sete, que era o deus egípcio das tempestades e da desordem. E vem uma grande tempestade de gafanhotos enviados dos céus. Eles já haviam perdido o rebanho, muitos animais do rebanho. Agora os gafanhotos vieram e consumiram toda a plantação. Então, mais uma vez, Deus mostra o seu poder, e agora os egípcios estavam ficando sem saída. Porque além de terem sido humilhados, eles não tinham mais animais para comer e não tinham mais grãos para comer. Na nona praga, Deus se levanta contra o segundo maior deus no Egito, que é o deus Ra, o deus do sol. E Deus faz o seguinte, ele envia 3 dias de escuridão, uma escuridão tão extraordinária que a Bíblia diz que era palpável. Não havia uma vela, não havia uma tocha que subsistiu. Apagou-se completamente, enquanto na terra de Gósen o povo tinha luz. 3 dias de escuridão. Vocês acreditam que a luz vem do Deus Sol, o Ra? Eu sou o Deus de toda a luz. Eu comando os astros, inclusive o Sol. E mais uma vez, Faraó não obedeceu. Seu coração foi endurecido. A última das pragas, Deus se levantou contra o maior de todos os deuses do Egito, que era o próprio Faraó. E como Deus fez? Ele disse, aquilo que é mais caro para você. Você se sente o Deus na terra, você é o descendente de Ra. Eu quero te dizer que você é incapaz de proteger até o seu próprio filho. E com a 10ª praga, Deus envergonha Faraó. E por isso Faraó, atemorizado com o que pudesse acontecer, deixa o povo ir. E Deus conduz o povo para fora do Egito com mão de ferro, usando o seu herói, aquele que havia sido humilhado, agora estava saindo exaltado, porque se deixou ser usado por Deus como instrumento. Só há um Deus verdadeiro, e este Deus é o Deus de Israel. Renda-se a Ele, e a tua vida será uma grande bênção. Resista a Ele, e você certamente arcará com todo tipo de consequências. E a pior delas é a perda da vida eterna. A Bíblia diz que quem entrega a vida para Jesus tem a vida eterna. Quem o rejeita passará eternamente
na escuridão, longe de Deus. Eu espero que você tenha sido muito abençoado através deste estudo. Quero declarar o meu amor por você, a minha gratidão. Compartilhe esse vídeo, porque eu creio que vai abençoar muita gente. Um beijo no teu coração.